Glória a Deus. Antes de eu começar a palavra, eu senti no coração de cantar uma canção. Você pode ficar sentado do jeito que você preferir. Amém? Pedi para o João me ajudar aqui. Feche seus olhos, dobre sua cabeça. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Irmãos, nós não temos outra razão. Você não veio aqui para ouvir uma palestra, ouvir um pastor. Você veio aqui para que o Espírito Santo de Deus toque na sua vida. E Ele quer fazer uma coisa extraordinária no nosso meio aqui. Aleluia. Se você tem mais intimidade, pega na mão da pessoa que está do seu lado. Fala, cara, nós vamos junto aqui receber de Deus. Isso, já começa a orar por ela aí. Já, Senhor, toca a vida do meu irmão através dessa palavra. Ah, Deus, que nós possamos sair daqui realmente tendo sido tocados pelo poder do Teu Espírito Santo. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Você pode dizer isso mais uma vez? Espírito, enche a nossa vida aqui, Senhor. Enche a nossa vida. Espírito, enche a nossa vida. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Sim, Senhor, as minhas mãos eu quero e em louvor Te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do Teu. Você pode dizer isso, Senhor? Poderoso Deus, minha alma anseia por Ti. Só o Senhor que é poderoso para fazer. Poderoso. Isso, igreja, começa a dizer que a sua alma anseia por Ele, deseja mais dEle. Isso, sim, Senhor, nós cremos que o Senhor tem mais, nós desejamos mais, Senhor, nós ansiamos por mais, Senhor. Há uma unção, há um poder, algo sobrenatural que só o Senhor pode nos dar, Senhor. Sim, Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode fazer. Então nós pedimos, Deus poderoso,
Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Senhor que passeia no meio dos 7 castiçais de ouro, o Senhor que prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós te desejamos, Espírito Santo. Nós queremos, nós somos famintos e sedentos de ti, Senhor. Nós somos famintos e sedentos da resposta que só o Senhor pode nos dar. Espírito Santo, vem nos tocar, vem nos curar, vem, Senhor, manifestar o teu poder no meio de nós, vem manifestar a tua glória. Espírito Santo, o Senhor tem muito mais. Nós queremos aumentar a nossa expectativa, nós queremos aumentar, ó Deus, o nosso desejo, a nossa fome. Vem, Santo Espírito, vem, Santo Espírito. A nossa alma anseia por ti, Senhor. A nossa alma anseia por ti. Por ti, minha alma anseia por ti. 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 Quando o salmista escreveu o salmo que diz: como a corça suspira pelas águas, minha alma anseia por ti, ele sabia bem o que estava dizendo, irmãos. A corça era um animal natural daquela região, uma região seca, uma região onde não tinha água assim tão fácil igual a nossa região aqui, por exemplo. Então, quando uma corça queria água, ao sentir o cheiro da água, mesmo de longe, ela começava a gritar e gritar e gritar, e era natural. Todos os animais da selva sabiam: a corça encontrou água e agora ela anseia por água, ela deseja por água. Que o nosso coração possa ser assim também, irmãos. Desejar pelo Senhor, ansiar pelo Senhor, gritar de desejo, dizer: Senhor, eu quero é mais. Pastor Alan falou algo aqui semana passada. Ele disse: sabe qual que é o único requisito para sentar na mesa? O único requisito para sentar na mesa, irmãos, é ter fome. Na mesa não senta só os melhores, não senta só os mais bonitos. Na mesa do Senhor você só precisa ter fome. A Bíblia diz lá em Isaías: vinde, comprai e comei, sem dinheiro, sem custo, vinho e leite. Venham, comam e bebam. O Senhor Jesus em Apocalipse disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, é só abrir, eu vou entrar, ceiar contigo, você comigo, e eu vou servir um banquete dos céus para você. O único requisito para sentar à mesa é ter fome. Te pergunto, irmãos, como anda seu apetite essa noite? Como anda seu apetite essa noite? Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. Aleluias. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Aleluias. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. 2 Reis, capítulo 5. Aleluia. Nós vamos ler a partir do verso 1. Glória a Deus, aleluia. Ele
tem mais. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Ele vem, o noivo vem. Quando a igreja canta Maranata, o noivo vem. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Oh, aleluia. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era. Você imaginava, querido, que tudo era tão bom assim? Oh, como Ele nos revela a sua bondade, a sua riqueza. Como Ele nos revela a sua casa, o seu palácio, a sua mesa, as suas delícias. Oh, Ele é tão bom, Ele é tão bom. Tem fogo nos olhos. Ele é melhor do que eu imaginava. Ele é muito mais do que eu imaginava. Ele é lindo demais. Ele é o mais belo entre os milhares de milhares. É o meu noivo, é o meu noivo esperado, é o meu amado. Eu sou do meu amado, eu sou do meu amado. O meu amado é meu, o meu amado é meu. Pode morar aqui, amado, pode morar aqui. Tem fogo, diga, tem fogo. Eu não imaginava que era lindo assim. Meu noivo, meu noivo. Eu não queria que nós saíssemos daqui sem sentir a presença santa dEle, sem que Ele viesse e constrangesse os nossos corações. Eu não quero fazer se Ele não tiver. Sem Ele tudo isso aqui fica sem sentido. Ele é o personagem principal. Então vem, Senhor. Então nós clamamos, suplicamos, Senhor, nem que for por graça e misericórdia. Vem, Senhor. Então vem, Senhor. Então vem, Senhor, vem. Não nos deixe sem o seu toque, não nos deixe sem a tua presença, não nos deixe sem o seu afago, Espírito Santo. Não nos deixe sem a tua palavra. Não nos deixe sem ti, Senhor. Sem ti nós nada podemos fazer. Aleluia. Então vem, como prometeste. Então vem, vem, Senhor, vem, vem. Nós só queremos o Senhor, Jesus.
igreja clama, Senhor. Tua igreja clama, Senhor. Por tua graça e misericórdia, vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus diz assim, 2 Reis, capítulo 5. Naamã. Deixa eu ler a minha versão aqui, irmãos. É a mesma que vai estar projetada aqui, tá? Nova versão internacional. Diz assim: Naamã, comandante do exército da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro, diga, esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o rei da Síria, que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 300 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado suas vestes, mandou-lhes esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim e saberá que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros para a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Verso 13. Mas os servos de Naamã disseram-lhe: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez, irmãos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, tua palavra aberta diante de nós. Pedimos, Senhor, compreensão, pedimos iluminação da tua palavra. Pedimos, Senhor, que mais que um texto, mais do que uma escritura, mais do que uma tinta num papel, o Senhor nos revele, ó Deus, aquilo que é do seu Espírito. O Senhor nos revele, Senhor, aquilo que está por trás das letras sagradas da Bíblia, Senhor. O Senhor nos revele aquilo que é espiritual, que nós possamos, ó Deus, de espírito para espírito, Senhor, ouvir o Senhor falar conosco. Por isso, Pai, eu te peço, Espírito Santo, traz toda a mente cativa agora para esse lugar aqui. Que ninguém perca, Senhor, sequer uma palavra, sequer uma ministração, uma palavra, nada, Senhor, mas que eles recebam tudo que jorrar do trono do Senhor aqui essa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos meditando na Bíblia
no Antigo Testamento mais especificamente, e nós temos lido a saga desse povo de Israel, desde que Deus chamou Abraão, Isaac, Jacó, depois José, depois Moisés, depois Josué, depois os juízes, depois o rei Saul. Saul cai, não anda conforme a vontade do Senhor. Deus levanta Davi. Davi é estabelecido como um grande rei. E depois de Davi, Salomão, seu filho, reina. E eu falei aqui, na última vez que eu ministrei, porque domingo passado foi o pastor Alan, acabou que a gente não... Perdeu uma parcela, irmãos. Perdeu uma parcela. Inclusive é uma parcela muito rica, porque nesse trecho que nós lemos aí, semana passada o pastor Alan não tinha obrigação nenhuma de seguir a nossa agenda, mas nesse trecho aí de 15 dias, apareceram personagens na Bíblia aí, por exemplo, Salomão. Acho que a última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre Davi. Foi, irmãos? Falei sobre Davi, sobre o reinado de Davi. Mas esse trecho fala, por exemplo, sobre Salomão. Salomão é um personagem importantíssimo da Bíblia. Sabe que até hoje tem arqueólogos que juram que existe um tesouro de Salomão escondido em algum lugar. Eles estão procurando ainda. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme tipo Indiana Jones, né? A história da tábula perdida, as aventuras até o centro da terra, enfim, tem vários filmes aí que mostram essas aventuras, e alguns deles citam os tesouros de Salomão. Nós estamos indo atrás, por quê? Porque Salomão teve tanto tesouro, irmão, que as pessoas falam, não, em algum lugar ele deve ter escondido uma parte, deve ter alguma coisa ainda, porque Salomão ele fez o reino de Israel prosperar como nunca antes. E aí, depois de Salomão, nós vamos, por exemplo, encontrar a história do profeta Elias. Aqui nós estamos no profeta Eliseu, mas antes de Eliseu teve o profeta Elias. Não tem como ser um estudioso da Bíblia, leitor da Bíblia, sem dizer, não, existiu o profeta Elias, e o profeta Elias fez coisas grandiosas. Não tem como esquecer do rei Ezequias, que vai um pouquinho mais para frente aqui desse texto que nós lemos, vai aparecer o rei Ezequias. O rei Ezequias é aquele que chorou de frente para a parede e pediu para o Senhor, e Deus deu mais 15 anos para ele de vida. O rei Josias, que promoveu um renovo. Hoje na leitura, se você está acompanhando, tem um monte de gente falando para mim, pastor, eu estou atrasado, eu estou indo, mas eu estou atrasado. Continua, irmão, não para não. Mas hoje, se você estiver seguindo aí certinho, hoje era para estar começando 1 Crônicas. Hoje a gente começou 1, 2, 3 e 4 de 1 Crônicas. Mas enfim, não tem importância, se você está lendo e está sendo ministrado, é maravilhoso. Mas estou dizendo que todo esse trecho tem muitas coisas preciosas. Mas aí o Senhor, quando eu estava lendo, o Senhor ministrou no meu coração essa história do capítulo 5 de 2 Reis. A história de Naamã. A história de Naamã, irmãos, é uma história interessantíssima. Por quê? Porque Naamã nem israelita era. Naamã nem judeu era. Naamã era comandante do império da Síria. Ele era um soldado, era um capitão, melhor dizendo, um tenente, coronel. Não sei qual que é a patente, se fosse hoje. Mas o Naamã era a patente alta do exército da Síria. A Síria era inimiga de Israel, ou pelo menos era um perseguidor. Às vezes Israel tinha que pagar tributos para não ser destruída pela Síria. Por quê? Porque havia ameaças. Nós somos mais poderosos que vocês, ou vocês pagam impostos para nós, ou nós destruímos vocês. Então Israel ficava, e aqui Israel, eu estou dizendo o reino do norte, é importante falar isso. 2 Reis vai mostrar que Israel e Judá viram dois lugares diferentes. Israel está ali, a Bíblia usa várias vezes a palavra vassalo. Vassalo, Israel passou a ser vassalo da Síria. E um comandante sírio vai lá e está doente. A Bíblia fala que Naamã era um grande soldado, era um grande tenente, conquistou muitas coisas, mas ele era leproso, ficou leproso. E a Bíblia diz então que uma menina de Israel trabalhava na casa de Naamã. Ela era escrava da
esposa de Naamã, tinha sido levado em uma dessas batalhas. Essa menina, essa criança tinha sido levada. E um dia essa menina faz um comentário com a esposa de Naamã e fala assim: se o meu patrão, se o meu chefe, se o meu senhor fosse até o profeta lá em Israel, eu tenho certeza que o profeta curaria ele. O profeta iria orar por ele e ele ia sair curado. E a esposa de Naamã fala isso para ele. Fala: olha, a menina aqui falou que lá em Samaria, lá em Israel, tem um profeta lá que diz que ora e as pessoas são curadas. A Bíblia fala que então Naamã vai conversar com o rei dele e dizer: olha, você sabia que lá em Israel tem um profeta? O rei de Israel, agora é uma parte meio que diplomática, o rei de Israel escreve uma carta para o rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel, dizendo: estou enviando o meu comandante, mas não é guerra, eu só quero que você apresente o profeta para ele, para que ele seja curado, e tal. Então um rei manda a carta para o outro. A Bíblia diz que Naamã pega, você viu aqui, ele leva uma comitiva com cavalos, ouro, prata, roupa, e ele vai até Israel, e ele vai até o rei, e o rei se assusta e fala: eu sou Deus agora? E eu sou Deus agora? Você acha que eu tenho poder para curar alguém de lepra? Se eu for colocar a mão em você, eu que vou ficar leproso, eu não tenho poder para fazer isso não, meu camarada. Na verdade, eu acho que o seu rei lá está caçando ocasião para criar uma guerra comigo. Ele está caçando um assunto para a gente poder entrar em batalha, porque ele quer me destruir, ele quer quebrar a aliança que a gente tem. E olha que eu já pago muito ouro, muito tesouro para ele. Diz a Bíblia então que nessa hora Eliseu fica sabendo que o rei de Israel rasgou as vestes. E ele pergunta assim: por que você rasgou as vestes? Você não tinha que ter rasgado veste nenhuma. Manda o general da Síria vir falar comigo, porque quando ele vier falar comigo, ele vai saber que tem profeta aqui em Israel. O Eliseu era abusado, ele. Aí ele fala: manda ele vir falar comigo. A Bíblia fala que o Naamã vai com toda a comitiva dele, para na frente da casa de Eliseu. Eliseu manda o menino dele e fala assim: vai lá e fala para ele dar 7 mergulhos no Jordão, e ele vai ser curado. O Naamã fica injuriado. A Bíblia fala que ele se enfurece e fala assim: esse cara, eu achei que ele ia sair aqui, eu achei que ele ia me dar alguma moral, eu achei que ele ia vir falar comigo, afinal eu sou general da Síria, quem é esse profeta aí que ele não vem nem olhar na minha cara? Eu achei que ele ia clamar, ia cair um fogo do céu, ele ia pôr a mão na minha cabeça, e pôr a mão nas feridas, todo lugar onde tem uma lepra, ele ia sair pôr na mão, e invocar o nome do Deus dele, e uma coisa extraordinária ia acontecer, e esse cara nem saiu do lugar. E eu queria também, e ele fala assim: e também, lá na minha terra tem rios muito mais bonitos que esse Jordão aí. Esse Jordão é um riozinho feio, estragado, mequetrefe. Se fosse para mergulhar em algum rio, eu mergulharia no Paranazão aqui, que é um riozão bonitão. Eu quero saber de Jordão, vou nada. Aí a Bíblia diz que um servo de Naamã fala: meu senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não ia fazer? Você trouxe aí não sei quantos quilos de ouro para dar para ele, prata. Você não ia fazer se fosse uma coisa difícil. Agora ele te pediu uma coisa fácil, vamos fazer, não custa nada. E a Bíblia diz que Naamã foi lá e mergulhou 7 mergulhos no Rio Jordão, como o profeta tinha pedido para ele mergulhar. E a Bíblia fala que ele saiu dali do Jordão curado, completamente, sem lepra nenhuma. E a Bíblia fala inclusive que a pele dele saiu como a pele de uma criança, de um bebezinho, a pelezinha lisa. Quem aqui queria ter a pele de uma criança, sem nenhuma ruguinha? Aleluia, vai dando glória, irmãos. Olha lá. O Bruninho está olhando para o Júlio ali, falando: é igual a minha, ele está falando, né? Que metido. Mas irmãos, tendo lido o texto e explicado o texto, a pergunta que fica para nós é isso: o que isso tem a ver conosco? O que essa palavra nos ensina como lição? O que olhando para a vida de Naamã, hoje a gente pode encaixar para nós aqui hoje? Por que esse texto faz tanto sentido para nós, mesmo nos dias de hoje, mesmo depois de tanto tempo que isso aconteceu? Eu penso que tem algumas razões. Primeiro, é que
Primeira coisa que eu noto nesse texto aqui, irmãos, que é uma verdade bíblica e mundial, desse mundo aqui, é que na crueldade que esse mundo tem, você pode ser bom quanto for, mas as pessoas vão se lembrar de você pelos seus defeitos. A gente pode ser bom quanto for, as pessoas quando se lembram de nós, se lembram dos nossos defeitos. No versículo 1 ali que nós vimos, a Bíblia fala que, volta aqui filha por favor, Maria que está ali hoje, isso, Naamã, comandante do rei da Síria, ele era comandante do reino inteiro, ele é um grande general, era um grande comandante, era muito respeitado, era muito honrado, por meio dele o Senhor, quando o Senhor aqui está escrito com letra maiúscula, esse Senhor aqui no original é Yahvé. Por meio dele, Deus deu vitória à Síria. E Yahvé entrou com poder na vida de Naamã e fez com que Naamã fosse vitorioso. Ele era um homem honrado, ele era vitorioso, ele era poderoso, ele era um comandante de um grande exército. Mas a Bíblia faz questão de mostrar, mas esse guerreiro ficou leproso. Esse guerreiro ficou leproso. Um grande homem de Deus, mas no texto não tem como. E eu vou te falar, talvez depois que a gente sair daqui, se alguém te perguntar assim, sobre o que o pastor pregou lá, você vai falar, pregou de um leproso lá. Ninguém lembra que o homem era comandante, que o homem era general, que o homem era honrado, que o homem era vitorioso, que o homem era um grande líder, que o homem era cheio de poder, cheio de riquezas, porque para juntar o tanto de ouro e prata que ele ajuntou aqui para levar para Israel, tinha que ter muito. Ninguém lembra, irmão, só lembra que ele tinha lepra, só lembra que em algum momento da caminhada ele ficou leproso. Olha para cá, na Bíblia, irmão, a lepra, ela é um símbolo do pecado. Assim como a lepra matava no Antigo Testamento, o pecado também mata. A Bíblia fala que todo leproso tinha que se afastar, não podia ter comunhão no templo com os irmãos. Por quê? Porque o pecado ele nos afasta da comunhão com Deus. O pecado ele nos afasta da comunidade. Irmãos, é incrível. Ou você vai fazer a obra de Deus e andar com Deus, ou você vai andar no pecado. As duas coisas não dá. Ou o pecado vai te afastar das coisas de Deus, ou as coisas de Deus vai te afastar do pecado. As duas coisas não dá. Ou o pecado vai te afastar de uma vida de oração, ou a vida de oração vai te afastar do pecado. As duas coisas não funcionam. Ou o pecado vai te afastar da leitura da palavra, ou a leitura da palavra vai te afastar de uma vida de pecado. As duas coisas não dá. Então, se o pecado na Bíblia, se a lepra na Bíblia é um símbolo do pecado, o que nós estamos vendo? Um grande homem, um grande guerreiro, um grande vitorioso, que em algum momento da sua vida deixou que o pecado grudasse nele e fosse a sua marca principal. Sabe, irmãos, eu conheço muitos grandes homens que fizeram coisas extraordinárias, mas infelizmente em algum momento começaram a brincar com o pecado. E infelizmente estão caídos até hoje. Por quê? Porque a lepra grudou neles e não saiu mais. E o pior, ninguém mais se lembra das coisas grandiosas que eles fizeram. Só se lembram de a partir do momento que eles começaram a viver uma vida de pecado. Ninguém mais se lembra das coisas poderosas que eles fizeram. Às vezes eles ganharam muitas almas para Jesus, às vezes eles pregaram muito, às vezes eles curaram muitas pessoas, às vezes restauraram muitos casamentos, às vezes ministraram para muitas famílias, às vezes levaram crianças a ter um encontro com Deus. Mas se estão vivendo uma vida afastada do Senhor, se estão leprosos, a única coisa que as pessoas lembram, eu lembro daquele fulano lá, ele está cheio de lepra. É um homem leproso. Credo, pastor, por que o senhor está falando isso para nós? É porque nós temos que vigiar, irmãos. Olha para cá, nós temos que vigiar. Mais importante do que como você começou a sua caminhada com Deus, presta atenção nisso. Mais importante do que como você começou a sua caminhada com Deus, é como você vai terminar a sua caminhada com Deus.
E eu quero profetizar aqui que você vai terminar a sua caminhada de pé, glorificando o nome do Senhor. Ninguém vai dizer por aí que você caiu, que você ficou leproso, que você desistiu da fé. Ah, fulano, você viu? Batizou e nunca mais foi para a igreja. Ah, fulano, você viu? Ah, diz que é crente, mas não, as pessoas vão olhar para você e vai dizer, é um servo de Deus, é cheio do Espírito Santo. Eu vejo no caminhar dele, que em tudo ele lembra do Senhor. Vai ser assim, irmão, na sua vida, mas o Senhor está dando essa palavra para nós aqui, para nós vigiarmos. A Bíblia fala para nós vigiarmos, porque o pecado tão de perto nos assedia. O diabo, nosso inimigo, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, à procura de quem possa tragar. Repita comigo assim: aqui não, Satanás. Aleluia. Aqui não, hoje não. Firme-se na rocha, irmãos, que é Cristo. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Não negocie a sua fé, não negocie a sua santidade. Diga não para as ofertas do diabo. A Bíblia diz que se nós fugirmos do diabo, ele também fugirá de nós. Sabe, irmãos, todo mundo fala assim da minha família, que o meu avô sempre foi um homem muito trabalhador. Acho que eu já falei aqui sobre meu avô. Sempre foi um homem muito trabalhador. Naquela época, meu avô trabalhava eu nem sei se existe essa empresa até hoje, na tal da Camargo Correia. Meu avô, ele era funcionário, né? Ele ajudou a construir essa barragem aqui de Três Lagoas, Ilha Solteira e Tucuruí, no Pará. A minha mãe, teve uma época que minha mãe e minhas tias foi criado lá em Tucuruí, no Pará. Valdomiro é o homem. Só que quando eu estava para nascer assim, 87, 88, 90, meu avô recebeu uma herança do irmão dele. E aí minha avó fala que o testemunho que ela dava, minha avó hoje é falecida, o testemunho que ela dava é que depois que esse dinheiro entrou na vida do meu avô, ele se perdeu. Aí ele não precisava mais trabalhar, estava rico, irmão, rico mesmo. Meu avô teve uma época que ele vivia a vida de playboy mesmo, não precisava mais trabalhar. Aí não comprava carro, abriu lanchonete, comprou casa no centro, fazenda, assim, saiu comprando coisa. Só que com o mesmo ímpeto que esse dinheiro veio, meu avô começou a sair com mulheres, gastar dinheiro com farra, bebida. Quando a gente estava crescendo ali, criança, a cena que a gente via do meu avô era sempre ele bêbado, embriagado. E nós ficávamos com raiva, porque meu avô bebia e brigava com a minha avó. E a gente falava, cara, por que o avô não deixa a avó em paz? Que coisa de criança, né? E minha avó falava, não, mas seu avô nem sempre foi assim. Teve uma época que seu avô foi muito trabalhador, ele sustentou 8 filhos. Naquela época a mulher não trabalhava, 8 filhos. Camargo Correia. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Porque meu avô começou muito bem, terminou muito mal. E infelizmente a lembrança que nós, os netos, temos do meu avô é que ele era um homem beberrão, que farriava e brigava com a minha avó. Talvez ele, nessa idade jovem, ele era um grande guerreiro, mas terminou mal. Eu pergunto para vocês, homens, vocês primeiro, olhem para cá. Como que você quer que os seus filhos se lembrem de você? Como que você quer que seus netos se lembrem de você? Esse dia vai chegar para todos nós. Como que nós queremos? Não, meu avô era um herói para nós. Meu avô abria a casa, chamava todo mundo. Meu avô sempre foi trabalhador, sempre respeitou a minha avó. Não tem ninguém que fala nada do meu avô aí na cidade inteira, porque meu avô era um homem íntegro. Será que é isso que vão dizer de nós? Ou será que vão dizer que em algum momento da nossa vida a gente ficou leproso? Mulheres, olhem para cá agora, chegou a sua vez. O que vão dizer de vocês no futuro, mulheres? A minha avó era uma esposa excelente para o meu avô. A minha mãe era um exemplo de esposa para o meu pai. Como que esses dois se davam bem? Como que em casa havia uma harmonia? E a gente sabe que a harmonia que havia era por causa de mamãe, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa.
como que vão se lembrar de nós, irmãos? Corra do pecado, irmãos. Fuja dessa lepra maldita que ataca todo mundo. Porque no final, se nós desviarmos, se nós tropeçarmos, a lembrança que terão de nós é só do dia que a gente tropeçou. Tudo que a gente fez de certo até aqui vai acabar. Fique firme, irmãos. Homens, fiquem firmes. Respeite as suas mulheres, suas esposas. No seu ambiente de trabalho, na sua faculdade, na sua casa, na sua vizinhança, quando você estiver sozinho no celular, respeite a sua esposa. Mulheres, respeitem seus maridos. Não deixe que essa mancha invada a sua casa, não deixe. O Senhor quer nos fazer crescer com filhos estruturados, que olhavam para papai e mamãe e diziam, são exemplos para mim. Quantos conseguem entender o que eu estou falando aqui? Porque se uma mancha dessa, irmãos, invadir a nossa história, é mancha para a vida toda. Quer ver um exemplo na Bíblia? 1 Reis, capítulo 15, verso 4. A gente leu isso aqui durante a leitura, né? A Bíblia fala da história de Davi, irmãos. Davi foi 1 Reis 15, 4. Maria, por favor. Depois nós vamos voltar aqui em 2 Reis, tá? Mas agora só para a gente ler um exemplo na Bíblia de alguém que foi manchado por um tropeço na vida. Um tropeço. E a mancha ficou lá para sempre. 1 Reis 15, 4. No entanto, por amor de Davi, o Senhor Deus concedeu-lhe lâmpada em Jerusalém, dando-lhe um filho como sucessor e fortalecendo Jerusalém. Aqui, irmãos, no capítulo 15 de 1 Reis, é quando os reinados vão se dividir. E um outro rei, Jeroboão, vai ser rei do reino do norte. Mas a Bíblia está dizendo, mas Deus continuou fazendo com que um filho de Davi fosse rei em Israel. Por quê? Porque Deus tinha uma aliança com Davi. Deus prometeu para Davi, sempre vai ter um sucessor seu no trono. Então está dizendo que Davi era um grande homem e que Deus fez uma aliança com ele. Amém? Amém. Verso 5. Pois Davi fez o que o Senhor aprova e não deixou de obedecer a nenhum dos mandamentos do Senhor todos os dias da sua vida. Irmão, será que tem algum de nós aqui que pode dizer isso? Eu não deixei de obedecer os mandamentos do Senhor todos os dias da minha vida, eu obedeci. Irmão, nós não podemos. Davi era um homem reto, era um homem íntegro. A Bíblia diz assim, achei Davi meu servo. No meio das malhadas Deus achou Davi e chamou Davi, tirou Davi do meio das ovelhas e falou, você vai ser um rei. A Bíblia fala que Davi tinha um coração como o coração de Deus, era um homem segundo o coração de Deus. Então Davi andou reto todos os dias, exceto no caso de Urias. Exceto um dia que Davi estava no palácio e viu uma mulher tomando banho lá embaixo e mandou chamar ela. Ela era a esposa de Urias, Betseba. E quem conhece a história sabe que aí Davi manchou sua história para sempre. Volta lá para 2 Reis, Maria, por favor. Que nós possamos, irmãos, permanecer firmes para que não haja nenhuma mancha na nossa história, para que não haja nenhuma lepra. Naamã era um grande guerreiro, Davi foi um grande rei, mas em algum momento ficou uma coisa ali. Sabe que as pessoas olhem para nós e digam, não, pastor Rafael, o João é um rapaz que você pode confiar. O José é alguém. Pastora Silvia é alguém. A Gislaine, pode confiar. A Gislaine é gente íntegra, jamais iria fazer nada que pudesse. Por quê? Porque nós somos um povo confiante, sem manchas. Quantos conseguem entender o que eu estou ministrando aqui essa noite? Mas aí, talvez você esteja aqui e fale assim, pastor, e agora? Minha vida já tem mancha. Agora eu já estou com lepra. Agora já aconteceu. Se o senhor tivesse falado isso antes, Mas aí a boa notícia é que você está em uma igreja, aleluia. E a igreja sempre vai apontar para você a direção da cura. Sempre vai apontar para você a direção da cura, da restauração, do arrancar das manchas, do restaurar da vida.
Pastor, onde está a igreja aí nesse texto do Naamã? A Bíblia fala que uma menina trabalhava na casa de Naamã. Irmãos, toda vez que a Bíblia colocar uma mulher na história, abra os seus olhos. Ela está apontando para a igreja. E é interessante falar que era uma menina, porque a igreja é assim, irmãos. Às vezes é a mais fraquinha, a mais necessitada, mas é sempre a vencedora, porque com ela está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ontem eu estava conversando com as minhas filhas sobre o Senhor dos Anéis. Alguém aqui já assistiu o filme ou leu o livro do Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é um livro cheio de sinais né? Mas eu não sei se é verdade. Mas eu li que o escritor do Senhor dos Anéis colocou em especial o Hobbit ali. Por quê? Porque os Hobbits, já viu que os Hobbits eram os bichinhos mais pequenininhos? Mas mesmo sendo os mais pequenininhos, lá tem mago, tem gente que, elfo, e não sei o que, todo mundo é mais poderoso, até os anãos eram mais poderosos que eles. Um tinha super força, o outro tinha sabedoria, o outro voava em cima de um cavalo. O Hobbit não, o Hobbit era só na raça. Mas assim é a igreja é o menorzinho. Mas quando você vai ver na história, sem os hobbits, eles não conseguiam pegar o anel, eles não conseguiam levar o anel até o local onde tinha que levar. Então o mago lá confia um hobbit, fala: você, filho, vai lá e faz o serviço, você tem a missão. A igreja é assim, é a menorzinha, é a pequenininha, é a perseguida, é aquela que todo mundo ataca, mas quanto mais ataca, mais ela cresce, quanto mais ataca, mais ela avança, porque do lado da igreja está o seu noivo todo-poderoso. E a menina, a menina ali empregadinha, serva na casa de Naamã, é a que fala assim: olha, se o meu Senhor conhecesse o profeta, se ele fosse até o profeta, eu tenho certeza que ele seria curado. Eu tenho certeza que essa mancha na vida dele teria sido retirada. Eu tenho certeza que essa história acabaria aqui, porque o profeta é cheio de poder. Se eu fosse a senhora, eu aconselharia ele e mandaria ele até Israel, porque a salvação vem de Israel, a salvação está em Israel. Então manda ele lá, porque indo lá ele será curado. Nós somos a noiva, irmãos, que está o tempo todo apontando para o sumo profeta, para aquele que é o único que pode trazer a cura, aquele que é o único que pode trazer a salvação. Nós, irmãos, somos a igreja que mesmo quando perseguida, essa menina foi levada obrigada. Não pensa você que tinha um contrato de trabalho aqui, não tinha férias, 13º, ela era escrava. E mesmo sendo escrava, perseguida, ela sabia a salvação em Israel. Se eu fosse a senhora, eu falava para ele ir para Israel: irmãos, o Senhor está levantando nós para um tempo onde nós sabemos que somos perseguidos, mas mesmo naquele ambiente de perseguição, a gente diz: olha, você está olhando para o lado errado, você deveria olhar para Israel. Lá em Israel tem profeta, lá tem poder, lá tem cura. Você deveria olhar para aquele que pode te curar. Eliseu aqui é um símbolo de Cristo, irmãos. Eu estou falando aqui de uma igreja que está apontando: ah, mas pastor, o senhor não sabe, aquele menino lá é o cão na escola. Pastor do céu, olha, desde que começou o ano, aquele trem não para de me atacar, ele me persegue, ele fala mal de mim. É para esse aí mesmo, é para esse que você vai apontar a direção e vai falar: sabe, filho, você tem salvação sim, o Senhor quer usar a sua vida, vai para a igreja. Ah, pastor, o senhor não conhece aquele encarregado lá? Eu tenho um encarregado lá na empresa que o bicho rapaz, pegou no meu pé. Não, pastor, o meu é um funcionário. Pensa num cara preguiçoso, não gosta de trabalhar. O Senhor está colocando nós, irmãos, em lugares onde nós vamos ser perseguidos, atacados, e mesmo assim a gente vai apontar para onde existe salvação. Sabe por que você é assim? Que você fica aí amargurado, me perseguindo, falando mal de mim? Porque você precisa de Jesus. O Senhor pode mudar a sua vida, você tirar essa amargura do seu coração aí. Eu era assim também. Você tem coragem de falar para a pessoa: não, teve um tempo que eu era assim também. Eu perseguia tudo que era líder meu, cara. Eu perseguia tudo que era gente que encostava perto de mim, eu era tranqueira. Ah, mas um dia o Senhor fez uma obra na minha vida. Se você encostar, sabe aquele vizinho fofoqueiro que você sabe que você é o assunto ali naquela rodinha? Chega lá e fala: ô, meu querido, eu queria falar de Jesus para você. Aquele problemático, aquele que varre o lixo para o lado da sua casa, sabe? E finge que não está fazendo.
É esse aí que Deus quer fazer uma obra e vai usar você ainda. Você é a menina na casa de Naamã. Vem aqui, deixa eu te falar. A pessoa vai falar assim: não, eu estou jogando lixo na sua calçada, estou te perseguindo, estou falando mal de você, não estou trabalhando direito, e você ainda quer meu bem? Não, alguma coisa você tem de diferente. Você fala: é porque eu sou do povo de Israel, eu sou dos príncipes de Deus, eu sou dessa galera aqui que sabe que a salvação está próxima. Vocês conseguem entender, irmãos? Sejamos a igreja pronta, sejamos a igreja que aponta, sejamos a igreja que mostra onde há salvação, e há salvação, nele há. Terceira coisa que eu vejo aqui é que Naamã buscou a solução no lugar errado. Quando a Bíblia diz que o rei envia a carta, Naamã vai à procura do outro rei. Eu sei que o que está acontecendo aqui, irmãos, é muito diplomacia. É diplomática, é um rei, como está entrando com o exército dentro né? Que no radar parecia, opa, não, tem vindo um exército aí sírio aí, o que está acontecendo? Lógico que na época não era radar, né, irmão? Era os vigilantes. Vem vindo, eu estou vendo pelo jeitão de andar, é Naamã, comandante da Síria. Então ele já mandou direto no rei, era diplomática, para entender que estava em missão de paz, não era guerra. Mas quando Naamã chega lá no rei, isso aí, Maria, está lá no versículo 4 já. Vai caminhando aí, filha, para o pessoal ir acompanhando na Bíblia. 4, 5 e 6. Então Naamã foi contar para o seu senhor, para o rei, verso 5. O rei da Síria respondeu: então vá, e eu vou te dar uma carta. Aí ele partiu com 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Verso 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã, para que cures da lepra. Verso 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes. O rei falou: não, esse cara está caçando confusão comigo. Como que eu sou Deus por acaso? Ele fala exatamente isso. Eu sou Deus por acaso para curar alguém de lepra? Na verdade ele está caçando um jeito de a gente brigar, não é possível. Mas eu sei que apesar de a Bíblia estar mostrando aqui que é diplomático, o que nós aprendemos que isso aqui como lição, irmãos? É que tem problemas que não tem como você levar para outra coisa, é só para o profeta. Tem problemas que não adianta você querer levar para o rei, para o governador, para o presidente, para o prefeito. É só Eliseu que vai te dar um jeito. E eu não estou falando de ninguém humano. O Eliseu aqui, irmãos, como eu já disse, é um símbolo do próprio Cristo. Tem coisas, irmãos, que para de querer levar para outras pessoas. É só o Senhor que pode resolver. O seu casamento às vezes está numa situação que é só o Senhor que pode resolver. Às vezes a sua vida está numa situação que é só o Senhor que pode resolver. Então esquece o rei, esquece o governador, esquece o presidente. Vá direto falar com quem tem todo o poder e autoridade. Veja que incrível, irmão. O rei no trono não tem poder e autoridade. O rei não tem poder e autoridade. Mas o profeta fala assim: por que você rasgou as suas vestes? Manda o comandante vir falar comigo, que ele vai ver que tem profeta em Israel. Alguém tem o poder e a autoridade, e esse alguém é o Senhor dos Senhores, é Yeshua HaMashiach, é Jesus Cristo, aquele que é Senhor do Senhor e Rei dos Reis, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que fecha portas que ninguém abre e abre portas que ninguém fecha. Jesus. Então pare de levar problema para a pessoa errada, irmãos. Pare de conversar com pessoa errada. Pare de levar questões para pessoa. Irmãos, a gente está confiando em muitas outras coisas no nosso tempo. No nosso tempo a gente colocou. Eu vou até parar de falar disso aqui, porque o pessoal vai. Daqui a pouco a Associação dos Psicólogos do Brasil vai me caçar aí em algum momento. Porque a gente está colocando na psicologia uma confiança. Não, se o médico falou, a água parou. Pelo amor de Deus, irmão, vai falar com Eliseu.
Se o rei tivesse falado aqui, ô Naamã, eu não tenho nada para fazer, volta para sua casa, Naamã ia voltar sem a cura. Mas Naamã ouviu a voz do profeta, e a voz do profeta disse: vem falar comigo. Hoje o Senhor está falando com algumas pessoas aqui: para de ouvir diagnóstico de médico, vem falar comigo. Vem ouvir o que eu tenho para te dizer, vem sentar à mesa comigo, e eu vou resolver seu problema. Não vai ser o psicólogo, não vai ser o psiquiatra, não vai ser doutor, não vai ser ninguém. É Jesus. Jesus entra, Ele salva, Ele transforma, Ele transborda, Ele tira toda a mancha e faz você de uma vida nova. É o Cristo. É aquele que tem resposta para qualquer pergunta. A adolescentada aí tudo perdida, não sabe quem é, não sabe o que faz, não sabe para onde vai, não sabe quem vai se formar, não sabe o que vai para Jesus, filho, filha. Jesus tem propósito para vocês. Para de ouvir que a sua geração é fraca, é mole, que não vai dar em nada. O Senhor vai separar vocês para fazer coisas extraordinárias. Nós não aceitamos dizer que é uma geração fraca, uma geração mimimi, pro diabo, pro inferno essa palavra contrária. Vocês, filhos e filhas, serão lançados, serão enviados. O Senhor vai abrir as comportas do céu e derramar para vocês, sobre vocês, uma unção que vai transbordar. Começa a tirar passaporte já, crianças, porque vocês vão viajar para o exterior, vai conhecer a Europa, Estados Unidos. O Senhor vai enviar vocês. Vai aprender inglês. Vai aprender inglês. Não se esqueça do que eu estou falando aqui. A resposta do Senhor: vá aprender inglês. Vocês vão ser levados daqui. O Senhor vai usar vocês para ser resposta em muitas nações aí. Não estou falando de ser pastor, pastora, missionário, não. Vai ter gente que o Senhor vai levar como doutor, como advogado, como promotor, como juiz, como jogador, como atleta. Deus vai levar vocês. Porque os melhores profissionais do mundo serão gerados na igreja. Os melhores profissionais do mundo serão gerados na igreja. Tenho acompanhado, posso falar aqui porque ele é meu amigo, eu tenho acompanhado o Saulo, por exemplo. Desde a nossa juventude, o Saulo sempre foi um cara aplicado. Hoje na empresa que o Saulo trabalha, ele tem lugar de honra. Por quê? Porque sempre esteve ali, ó. Estuda, trabalha, serve o Senhor. Tudo que a gente pede para o Saulo aqui, ele vem e faz. A Paula é outra que tem o coração na obra. Tenho acompanhado esse casal, irmãos. É por isso que Deus abençoa, prospera. Estude. Abra os seus horizontes. Que Deus abra os... Mas vá buscar respostas no Senhor. Não é a internet que vai levar vocês para o exterior, é o Senhor. É o Senhor. Quantos creem nisso aqui? Ele é a resposta. Então busque a resposta no lugar certo. Busque a resposta no lugar certo. Vocês estão buscando a resposta no lugar errado. O Instagram não tem resposta, o YouTube não tem resposta. O Senhor tem resposta para todas as questões, todas. Estou aflito, pastor, aqui é a resposta. Estou com medo, aqui é a resposta. Estou depressivo, aqui é a resposta. Estou ansioso, aqui é a resposta. Estou passando mal, aqui é a resposta. Eu estou com medo de estar doente, aqui é a resposta. E Ele fará todas as coisas. Uma quarta coisa que eu aprendo. Eu vou brincar aqui com uma coisa que a galera está falando aí hoje em dia. Esqueça tudo. Esqueça tudo. A coisa que eu aprendo aqui com a história de Naamã é: esqueça tudo. Naamã ficou indignado, por quê? Porque ele foi com uma ideia pré-concebida. Não, chega lá, ele vai pôr a mão na minha cabeça, invocar o nome de Deus, vai dançar no manto, vai rodopiar. A hora que ele fizer assim, a cura veio. Esqueça tudo. Deus não se encaixa na nossa agenda. Deus está para além da nossa imaginação. Deus está para além dos nossos conceitos, os nossos julgamentos. Não, quando Deus faz as coisas, pastor, Ele faz assim, assim, assim e assim. Esqueça tudo.
Esqueça tudo. Ele vai confundir muita gente aí. É por isso que ele confunde, porque ele levanta quem não é. Ele pega os que não são. Ele levanta os loucos do mundo e confunde os sábios. Ele pega os que não são para confundir quem é. Ele faz uma, desculpa a palavra, mas ele faz uma bagunça. E aí quem olha fala, não acredito, você é um mata? Não pode. Eu lembro de você, meu Deus, credo em cruz. Eu lembro, você era... Esqueça tudo, irmãos. E seja surpreendido pelo vento que sopra para onde quer. Eu lembro dessa menina aí, ela era muito diferente. Esqueça tudo, seja surpreendido pelo vento que sopra para onde quer. Ou será que Deus vai começar a salvar minha família, pastor? Pelo meu pai, pela minha mãe? Esqueça tudo, o vento sopra para onde ele quer. Às vezes aquele lá que você nunca imagina vai ser o primeiro, que é para confundir todos os outros. Pastor, mas meu irmão não, meu irmão é tranqueira. É ele mesmo, esqueça tudo. Esqueça tudo e espere o que Deus pode fazer. Para de ideias pré-concebidas, porque o vento sopra onde ele quer. E ele faz o que ele quer e move onde ele quer. Para de fazer contas, fazer cálculos. Ele faz o que ele quer. Estava falando hoje lá no CME, lá. Deixa eu caminhar para o fim. Mas estava falando hoje que Deus quer nos dar um prédio, irmãos. Eu tenho sentido cada vez mais forte essa convicção. E assim, a gente fazendo conta, fica pensando assim, né, Gi? A Gi é tesoureira aqui da igreja, fica pensando, bom, entra tanto, para pagar esse aqui, qualquer 50 anos a gente chega lá. E eu estudando aqui sobre Naamã, ele falou, esqueça tudo, você não está entendendo. Quando eu quero mover, eu me movo. Quando eu quero abrir porta, eu movo. Quando eu quero dar terreno, eu dou terreno. Quando eu quero construir prédio, eu construo prédio. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Esqueça tudo, irmão. Quinta coisa, e eu termino aqui. Quando Naamã creu e obedeceu, foi curado. Como eu disse, Naamã ficou em choque porque Eliseu falou, vai lá, mergulha. Ele falou, não, mas tem rio melhor. Eu achei que o cara ia pôr a mão, então. Aí um dos servos dele falou, mas onde já estamos aqui? O rio está ali. Vai lá e mergulha, não custa nada. Naamã caiu no rio. Deu 7 mergulhos. Quando voltou, estava curado. Por quê, pastor? Porque ele creu e obedeceu o comando. Creu e obedeceu. Deixa eu te perguntar, irmão, será que nós não temos deixado de colher os frutos de bênçãos de Deus na nossa vida? Exatamente porque as coisas são simples demais. É simples, irmão. Sabe o que deixou Naamã mais em choque? Era que ele estava esperando um negócio mais complexo. Não, estende a mão, chama Deus, o sol para, brilha uma luz, uma voz vem do céu. Não, dá 7 mergulhos, não vou nem te ver. A coisa que ele ficou mais injuriado foi que o profeta falou, não, vai lá, vou nem olhar para sua cara. Vai lá e mergulha que você vai ser curado. É porque as coisas de Deus, irmãos, tem um livro, recomendo, C.S. Lewis, Evangelho Puro e Simples. Evangelho Puro e Simples, porque é assim. As coisas de Deus é pura e simples, é descomplicada. É uma música do Thales Roberto que ele cantava lá. É fácil demais viver em paz, a gente é que complica tudo. É fácil demais, é simples demais. O evangelho é simples, irmão. Quer ver, eu fico vendo aquele pessoal, nada contra, irmão, você quer comprar curso, fazer, entrar na internet, mas aquele pessoal que fica dando curso de prosperidade ou coach na internet, os caras têm assunto para 365 dias do ano. Não, que você vai fazer assim, que você vai na trend, não sei o quê, que você vai não sei o quê. Aí vem Jesus e fala assim, dá e dar-se-vos-á, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante,
Porque com a mesma medida que você mediu o outro, também vão medir você. Acabou. Pastor, qual que é o segredo da prosperidade? Dá. Tem coragem de começar a semear coisas, distribuir. Cara, estou com um negócio aqui, eu sinto que é para você, toma. Louco, pastor, não, toma, é seu. Tá ficando apertado em mim essa roupa aqui, você quer para você? Não, pelo amor de Deus, não, é sua, pega para você. Rapaz, não sei, estava lá em casa sentindo o coração de te dar isso aqui. Então, começa a dar, irmãos. Eu estava contando no CME que o meu testemunho de conversão foi esse. Eu fui para a igreja para ofertar, porque eu estava duro de dinheiro. E minha avó, na simplicidade dela, falou assim: não, filho, você está perdendo tempo. Você quer ter dinheiro? Começa a dar na igreja. Minha avó. Aí eu fui na igreja só para... Fiquei lá esperando a hora do... Vai, acelera. Opa, tuf. Aí voltei para o banco. Falei, vamos ver agora, né? Tá lá, o senhor está vendo, né? E pois não é que eu percebi que dava certo? Aí voltei para a igreja e continuei voltando. Estou aqui até hoje. Essa não é toda a parte, tem uma outra parte, mas não dá tempo de contar aqui. Mas é dar, irmãos. E às vezes a gente fala de dar, os irmãos acham que nós estamos falando só de dízimo, de oferta. Também tem a ver com dízimo, com oferta, mas também é... Por exemplo, hoje eu estava lá em casa, na boa, alguém me ligou: pastor, o senhor não quer vir aqui almoçar na minha casa? Eu quase girei no manto. Meu Deus! É forte! Aí fiz um charme, né? Lógico. Não, que eu não sei. Estou vendo aqui na minha agenda. E a mulher já estava arrumando as crianças já nessa hora. Bora. E eu aqui, não, que eu não sei se vai dar. Muito ocupado, domingo, né? Mas é o coração de alguém que fala assim: não, pastor, vem, a panela está cheia aqui, nós vamos comer e fartar. E foi uma fartura mesmo, aleluia. Não vou falar que foi lá na irmã Pete, irmão Moacir, que vai ficar chato, que eles não convidaram vocês também, mas vai ficar com ciúme. Brincadeira. Mas é uma delícia, irmão. Mas sabe assim, gente assim, estou aqui, eu vou distribuir aqui, vem, não precisa pagar nada, eu estou contribuindo, eu quero dar, o que eu tenho eu quero te entregar. E assim tem tudo. Quando você tem um nível de palavra, entrega, você recebe mais. Mas eu estou falando isso aqui porque é simples. Por exemplo, irmão, às vezes a gente entra em discussão com essa questão da salvação. O que a Bíblia fala para você ser salvo? Crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não é isso? O carcereiro lá. E aí, o que eu faço? Eu preciso fazer alguma coisa. Onde que eu vou? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É só isso. Mas só crer, pastor? Sei não, mas crê e o que mais? É crer, irmãos. Crer na obra feita na cruz. Crer no sangue derramado. Crer que foi suficiente. Você crê. Eu creio, Senhor. Pronto. Você crê que o sangue da cruz te purifica de toda lepra que pode ter acumulado na sua vida aí durante todos esses anos? Eu creio. Então você vai ser curado. E o sangue do Cordeiro vai purificar você de toda maldição. Mas tem gente querendo fazer alguma coisa ainda. Não, mas e o que mais, pastor? O que mais que eu faço? Pelo amor de Deus, é simples, é crer. Mas tem gente que quer ir lá no rio Farfá, não aceita que é só isso. Não, deve ter em algum outro rio aí, deve ser. Não, vai lá e dá os mergulhos lá, que você vai ser curado. Só isso. Crê e você vai ser salvo. Dá e dar-se-vos-á. É só isso. É só isso. Muitas vezes nós deixamos de receber das riquezas de Deus, que a gente queria que fosse um pouquinho mais complicado. Não, eu queria pagar alguma coisa. Nessa de pagar, irmãos, a igreja inventou, estou falando da igreja lá do passado, lá atrás, tá? A igreja inventou penitência, indulgência, chicote nas costas. Não é porque eu tenho que pagar alguma coisa, não é só crer é muito fácil. Então eu tenho que dar uma chicoteada nas costas aqui para comprar minha salvação também. É crer. Você crê
que o sangue derramado naquela cruz, no Gólgota, foi suficiente. Ela te purificou de todo pecado, e toda lepra foi arrancada de uma vez por todas. Ele perdoou todos os nossos pecados. Eu te pergunto, irmão, você crê? Se você disser, pastor, eu creio, então receba a sua salvação em Cristo Jesus. É fácil, é simples, é puro.